que venha de encontro aos nossos corações, para que possamos, ó Deus, entender os Teus propósitos para nossas vidas. Fala conosco, ó Deus, transforma nossas vidas e usa-nos, ó Deus, conforme o Teu querer. Esse é o nosso desejo que nós te pedimos, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Então, junto com a equipe de louvor, vamos adorar o nosso Deus nesse momento. Salve a igreja em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos louvar o nome do nosso Deus nesta noite. Convido você a cantar esta canção conosco, que diz: o Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente, exalando vidas, forças para caminhar. Vamos declarar nossa certeza, nossa fé e confiança que Deus está aqui no nosso meio, agindo em nosso meio, recebendo a nossa adoração. Então vamos cantar juntos esse louvor. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente, exalando vidas, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente, exalando vidas para caminhar. Declare: Ele nos ungiu, Ele nos ungiu para pregar a libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. O Espírito do Senhor é Deus com a gente. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente, exalando vida, forças para caminhar. Ele nos ungiu, Ele nos ungiu e quebrar cadeias, restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Declare: Ele nos ungiu, Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do
Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, a fim de que se chamem, declare, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Amém? Vamos continuar adorando ao Senhor. Vamos continuar declarando desse Deus que tem um amor tão grande para com nossas vidas. Vamos cantar essa canção que fala desse ousado amor que nos alcançou, que nos salvou. Antes eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, soprastes tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido não tinha valor, mas tudo com amor por mim. Tem sido tão, tão bom pra mim. Obrigado, Senhor. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Luz para as sombras, escala as montanhas,
pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Declare isso. Traz luz para as sombras pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante. Oh, que deixa 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, bravo amor de Deus. Aleluia. Vamos continuar louvando ao Senhor. E eu quero convidar você a fazer essa declaração de fé ao Senhor e dizer que independente das circunstâncias, eu vou louvar ao meu Deus. Independente daquilo que venha sobre minha vida, na alegria, na dor, não importa. Todavia me alegrarei, porque cremos num Deus que é poderoso, que é verdadeiro. Amém? Vamos declarar isso ao Senhor. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira vinha, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei. Aleluia. Declare: o choro dura uma noite. O choro dura uma noite, mas a alegria
ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Sim, Senhor. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto da vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. E me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Declaro. Ainda figueira não floresça, aleluia, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. Amém? Os irmãos podem sentar. Amém. A nossa alegria está no fato e na certeza que nós temos de que pode faltar tudo, nunca nos faltará Deus, né, em nossas vidas. E nós somos gratos por isso, por sua presença constante conosco, porque independente de qualquer circunstância, nós sabemos que podemos contar com esse Deus que não nos deixa faltar nada e está sempre nos abençoando. E nesse momento nós vamos fazer o momento de dedicação dos dízimos e das ofertas, que é uma forma que nós temos de gratidão a Deus, né? Devolvemos os dízimos e as ofertas como forma de gratidão, sabendo também que é dele que vem o nosso sustento e que nós, com a nossa contribuição, nós estamos dizendo a Deus, dizendo ao nosso Senhor, que nós confiamos nele, porque é ele quem supre todas as nossas necessidades. Convido aqui o irmão Zé Williams e a irmã Ângela para que possam estar fazendo a coleta dos dízimos, das ofertas. Os irmãos que quiserem também podem fazer a sua contribuição por meio da transferência para uma de nossas contas, por meio do Pix. E nós pedimos para que os irmãos possam enviar os comprovantes para a nossa tesouraria poder fazer o levantamento do relatório, né, financeiro do que está entrando nas nossas finanças. Então os irmãos vão passar aí fazendo a coleta enquanto ficaremos ao som do instrumental. Hoje nós estamos inaugurando a nossa conta digital, né, a nova conta da igreja. Então os irmãos podem salvar esse número de Pix aí e pode fazer a sua contribuição por meio dessa conta digital, certo? Nós estávamos tendo algumas dificuldades com a outra conta e a igreja agora tem essa nova conta. Os irmãos podem estar aí salvando, né, para quando precisarem ter já acesso a ela.
Gostaria que a irmã Angela nos levasse a luz de oração. Oremos, maravilhoso Deus, grande Pai que estás no céu, louvado e exaltado para sempre é o teu nome, Senhor. Nós te damos graças, meu Deus, por estarmos aqui para te louvar, para bendizer o teu nome, porque é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor e de nossa adoração. Queremos agradecer pelas nossas vidas, queremos te agradecer por cada pessoa que adentrou aqui nesta noite, Senhor. Queremos te agradecer pelas ofertas, pelos dízimos retirados, meu Deus. Que tudo seja útil para a tua obra e o engrandecimento do teu reino aqui na terra, Senhor. Abençoa, meu Deus, logo mais a mensagem, meu Deus, que venha de encontro aos nossos corações. Fala, Senhor Deus, para nós, Senhor. Nós precisamos de te ouvir, Senhor. Pai, muito obrigada. Também abençoa, meu Deus, o teu servo, pastor Eliabe, que está ali na outra igreja. Senhor Deus, sei com ele, sei com o pastor Daniel, Senhor Deus, sei com cada um de nós. Que nós possamos, meu Deus, a cada dia sentir a alegria de te louvar e bendizer o teu nome. Pois é em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Convido aqui a vir aqui à frente algumas irmãs que vão estar cuidando aí das crianças no culto infantil. A irmã Aninha, a irmã Anne Gabriele e a irmã Letícia Pinheiro. E as crianças de 3 a 8 anos também já podem vir aqui à frente para que possamos estar orando por elas, encaminhando para o seu local de culto também. Também peço para que venha aqui à frente o pastor Daniel, nosso pastor auxiliar, pastor Daniel Lima Cavalcante, ele é o mensageiro dessa noite. E aí eu peço para que o pastor Daniel, já passando a palavra para ele, possa estar intercedendo aí pelas crianças, e aí ele já está com a palavra para nos trazer a mensagem dessa noite. Boa noite, queridos. Vamos orar por nossas crianças. Pai, nós te agradecemos, Deus, por essa noite, e te pedimos também pela mensagem que as crianças vão aprender ali na salinha, que seja edificante para elas, ó Pai. Fica conosco aqui também, abençoando, ó Deus, a tua palavra. Tenha misericórdia de mim e abençoe a tua igreja, para que seja edificante essa noite. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. As crianças podem subir. Meus irmãos, boa noite mais uma vez. Boa noite, gente. Graça e paz. Eu sou diferente do pastor Eliabe e do Ismael, eu gosto de ficar com o microfone na mão. Gente, por favor, hoje eu quero a sua atenção voltada lá para Tiago, capítulo 1, por gentileza. Tenho muito que vos falar hoje, tá? Então peço sua atenção. Vou até colocar o meu cronômetro aqui para não passar do tempo. Também quero cumprimentar os irmãos que estão nos acompanhando através do canal da igreja no YouTube. Deus abençoe os irmãos. Que você também possa se inscrever no canal da igreja, acompanhar. Se não estiver assistindo ao vivo, que você possa mandar para um grupo de WhatsApp, compartilhar com um familiar, enfim. Meu desejo e minha oração, queridos, é que seja edificante para nós nessa noite. Tiago, capítulo 1, eu vou ler primeiro na NVI, depois eu quero ler na outra versão, que é a versão que eu vou me deter durante o sermão, que é a nova versão transformadora NVT, tá? Tiago, capítulo 1, do verso 1 ao 4, na NVI diz assim: minha irmã, muito obrigado, viu? Já tem lugar garantido no céu. Não é nem pela água, é por causa de Jesus mesmo. Diz assim, queridos, Tiago, na NVI: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Agora eu quero ler na NVT. Mesmo texto, mantenha a sua Bíblia aberta, tá bom?
Eu, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio carta às 12 tribos espalhadas pelo mundo. Saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Até aqui. Queridos, preste agora atenção aqui em mim. Existem algumas coisas introdutórias que eu preciso dizer para vocês antes de passar para o texto. Tiago, ele está mostrando aqui, daqui a pouco eu digo quem é esse Tiago, tá? Ele está mostrando aqui como que nós, os crentes, podemos atravessar as provações e o que essas provações irão produzir em nós. Elas têm o propósito de produzir em nós fé genuína. Daqui a pouco eu vou voltar ao tema da fé genuína. Então, existe um ponto central para a nossa discussão de hoje. E essa é o motivo da minha oração, e é isso que Deus quer de você. Deus quer produzir em nós uma fé madura e verdadeira. Para isso, Deus se utiliza dos meios que ele tem, inclusive as dificuldades, as tribulações da vida, para nos abençoar. Então, nós vivemos uma oscilação de sentimentos e de situações na vida. Vivemos bênçãos, vivemos coisas boas e vivemos coisas não tão boas, as provações, as lutas. Pois bem, Deus usa ambos para nos aperfeiçoar e nos abençoar. Julgo eu que o propósito principal de Deus é provar a sua família na fé através das dificuldades. Pois é justamente nesses momentos que nós mais oramos, que nós mais temos intimidade com Deus, que nós mais buscamos ao Senhor, é nas provações. É ou não é? Não é quando você está com um problema que você ora mais, é quando você está com dificuldade que você mais busca ao Senhor. Bom que não fosse, bom que nós tivéssemos constância, mas a vida funciona também dessa forma. Falando agora do autor, o Novo Testamento ele menciona pelo menos 3 pessoas com o nome de Tiago. Ele se refere a Tiago como irmão de João. Você vai encontrar isso lá em Mateus 10, 2. Você encontra um Tiago, filho de Alfeu, está lá em Mateus 10, 3. E você encontra este Tiago, que é o autor dessa carta, que é o irmão do Senhor. Irmão de sangue de Jesus. Só que no caso aqui, filho de José e Maria. A tradução aponta este como sendo o principal líder da igreja em Jerusalém. Tanto é que quando nós vemos lá Atos, o primeiro concílio, Tiago já era líder. Então, o tom de autoridade que a carta inteira vai tecer para ele é baseado na autoridade que ele tinha como o líder da igreja em Jerusalém. Escrita com alguns propósitos e bem direcionada, como a gente viu. Ele vai escrever as tribos dispersas. O que é isso, pastor? Que 12 tribos são essas? Ele está se referindo aqui aos judeus cristãos que estão na dispersão, espalhados. Ou seja, o tom da carta revela que ela foi escrita para judeus com o intuito de que eles conhecessem também a Jesus Cristo. Escrita ali em meados do ano 60 depois de Cristo, e tendo como objetivo alcançar justamente esses cristãos. Então, ele tem alguns propósitos básicos em toda a sua carta. Nós não vamos nos deter a eles, mas é necessário que eu ressalte para que fique claro alguns termos que eu vou usar, tá bom? Por exemplo, ela foi escrita com o intuito de consolar os cristãos que estavam passando por tribulações. Trago para os dias de hoje, quem de nós não precisa de consolo do Senhor? Ou quem de nós não passa por tribulações? Não é verdade? Segundo, corrigir algumas questões de ordens de assembleia e algumas questões doutrinárias. Tiago aborda na sua carta. E outra, é claro, combater a tendência que ela, desde aquela época, já se separava obras de fé. Inclusive, ela talvez foi uma das últimas a entrar no cânon bíblico, teve muita
Martinho Lutero foi um dos que teve muita dificuldade de aceitar, por haver uma convergência, até mesmo na questão hermenêutica, mas ela foi aceita, está no cânon, é uma carta bíblica, onde eu e você podemos beber daquilo que o próprio Deus tem para nós. É tão atual, como já diz Billy Graham, como o jornal de amanhã cedo. Então nós precisamos da carta inspirada que Deus colocou aqui, que leva o seu autor como Tiago. Queridos, quando você olha aí para o versículo 1, Tiago ele usa uma expressão, quando ele diz: eu, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus. Ele usa um termo grego chamado doulos, que quer dizer justamente escravo. Aqui já mostra uma posição de humildade de Tiago, porque mesmo sendo irmão do Senhor, ele se coloca como servo. Aqui no Novo Testamento, nós temos 2 irmãos do Senhor que têm escritos. Um deles é o próprio Tiago e o outro é Judas. Não Iscariotes, mas o irmão do Senhor. E aqui a questão da autoridade que Tiago carrega, e já tinha pela sua fama e ser líder da igreja. Tanto é que Judas, ao escrever, ele vai dizer que ele se intitula, ele diz quem está escrevendo a carta, mas ele diz irmão de Tiago. Ou seja, Tiago exercia um peso, ele tinha autoridade sobre a igreja. Então, ele, embora fosse meio irmão de Jesus, ele introduz essa carta se colocando não numa posição de privilégio. Olha, eu sou líder da igreja de Jerusalém, me respeite. Não, eu sou escravo de Cristo. Eu sou servo do Senhor. Para mim, para nós, igreja, já deve ser uma questão clara, o sentido de nos colocarmos também como doulos, como escravos, como servos, pois essa é a posição que cada um de nós ocupa. Somos servos do Senhor. Estamos aqui a serviço do Rei. E nós lembramos que durante a vida de Jesus na terra, seus irmãos não creram nele, a família desacreditou nele, está lá em João 7. Fizeram pouco caso dele, então provavelmente Tiago e Judas, eles passaram a crer no Senhor, eles se converteram ao Senhor após a ressurreição de Cristo. Mas está aqui no Novo Testamento 2 exemplos claros do poder da transformação que Jesus causa. E aqui eu abro um parêntese para daqui a pouco fechar. Como é difícil, às vezes, a gente viver o evangelho dentro de casa, não é? Onde esse embate da fé, ele acontece. Lá as pessoas conhecem nossas virtudes e nossos defeitos. Mas, como a própria Escritura diz, não compete a mim converter ninguém. Não compete a você salvar, justificar ninguém. Essa competência é exclusiva da pessoa de Cristo. Que compete a nós é sermos achados fiéis. Que compete a nós é cumprir o nosso papel de orar, de interceder, de dar bom testemunho. Mas Tiago já mostra aqui no primeiro versículo uma questão que eu e você precisamos ter: humildade. Nós precisamos ser humildes. Se de fato queremos uma transformação genuína e verdadeira dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, temos que nos colocar numa posição de servos, buscar fazer a vontade do Senhor Jesus dentro de casa. E ele termina esse primeiro versículo com uma palavrinha chamada saudações. Não é assim que está na sua Bíblia? Saudações. Vendo um termozinho grego, não sei falar em grego, gente, tá? Mas chairém, que é a mesma raiz da palavra chamada alegria. Ou seja, ele introduz a sua pessoa, ele diz quem é, ele dá as suas credenciais, ele se coloca numa posição de humildade. No versículo seguinte ele diz: saudações. Como quem diz: família, aqueles que são pertencentes ao Senhor, alegrem-se. É assim que deve se posicionar e é assim que deve viver a família de Deus. O cristão, ele tem marcas distintivas e uma delas é alegria. É ser feliz, é ser abundante naquilo que faz. Quando as provações, que é isso que nós vamos falar hoje, as dificuldades, elas nos afligem, às vezes é inevitável a gente ficar com o semblante caído, a gente mudar algumas situações, mas nós não podemos perder a alegria da salvação em Cristo. As coisas dessa vida, as dificuldades, os intempéries, elas vêm e vão. Mas é motivo de alegria, como ele vai dizer: olha, eu vos saúdo porque nós somos da mesma família.
E a família de Deus é uma família alegre, é um povo feliz, é um povo radiante, é um povo que passa por lutas, mas glorifica ao Senhor. É um povo que quando está bem, diz amém, graças a Deus. É um povo que quando não, está errado, mas é assim, mesmo assim eu ainda vou louvar ao Senhor. Então nós somos esse povo distinto, que a palavra de Deus agora nos fala que nós devemos nos alegrar diante das provações. Minha gente, que coisa complexa é essa? Mais uma vez, a partir do versículo 2, meus irmãos, considerem, com a sua Bíblia aberta, olha aí. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Gente, não existe no mundo nenhuma empresa farmacêutico ou de qualquer outro tipo, que você, não sei se você já conseguiu comprar na farmácia alguma droga que diz assim, a droga da felicidade, pelo menos que seja lícita, né? De preferência lícita. Ilícitas existem algumas no mercado negro, mas essas matam, destroem. Mas você não vai encontrar nas prateleiras da farmácia que você compra, diz, olha, isso aqui é remédio para te deixar feliz. Tome 3 vezes ao dia. Você não vai encontrar. Alguma coisa que aumente aí a endorfina, a ocitocina, basta você talvez abraçar alguém, ou olhar para uma criança, olhar para o marido, para a esposa, dar aquele abraço, a ocitocina já vai ter 1 grau, mas você não encontra na farmácia um remédio para felicidade. Como é que você reage, então? Como é que os crentes reagem quando a palavra de Deus diz que eu devo considerar que o motivo da minha alegria é passar por dificuldade? Olha o paradoxo que a palavra de Deus coloca a gente. Ela está dizendo o seguinte, olhe, quando você passar por provações, considere isso um motivo de muita alegria. Aí você diz, não, pastor, alguma coisa tem errado no meio de campo. Porque eu olho para minhas contas e não dá alegria não, dá tristeza. Eu olho para a situação conjugal, eu olho para a criação dos filhos, eu olho para os projetos, eu olho para a sociedade. Tem como ficar alegre com isso? Como é que eu vou... Como é que funciona isso? Pare e pense nas centenas, nos milhares de cristãos que desde a era da igreja primitiva sentiram alegria em passar por provações. Eu julgo que nós estamos vivendo um período de muita bonança no Evangelho, por assim dizer. Nenhum de nós é mais jogado aos leões, nenhum de nós é mais decapitado, nenhum de nós é mais empalado, pelo menos não aqui no Brasil, por conta do Evangelho. E esses cristãos alegravam-se. Nós estamos acompanhando as mensagens do pastor, tanto na live pela manhã, como nos cultos de quarta-feira, que os cristãos cantavam, que os cristãos se alegravam. Nero certa vez passou, que zoada é essa? Que barulho é esse? São os cristãos louvando, ante a morte iminente. Então nós vivemos um período muito bom, só que os destinatários para quem Tiago escreveu sofriam. Os destinatários, os leitores na fé deveriam considerar multiplicados os motivos de alegria. Por quê? Porque passavam por problemas, passavam por dificuldades, passavam por aperreios, como a gente diz. Blaise Pascal, certa feita ele afirmou com propriedade que a única motivação humana para agir é a busca pela felicidade. A única motivação para a felicidade humana é a busca. A única motivação humana para agir é a busca pela felicidade. Só que ninguém imaginaria que o plano de Deus para ser feliz é dar graças a Ele em meio à dificuldade. É glorificar ao Senhor em meio à tribulação. É justamente essa dor que você está passando. A luta que você está vivendo, viveu ou vivenciará. Que nós temos que alegrar o nosso coração, encher o nosso coração de gozo, de louvor a Deus. E Tiago aprendeu bem com Jesus, justamente porque ele entendeu o que Jesus quis dizer com um bem-aventurado, com um mais que feliz, com um Macários. Porque Jesus vai dizer, Mateus 5:10, justamente bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça. Óbvio, é claro, que
que sofrer não é gostoso. Ninguém gosta de sofrer. Ninguém gosta de dor. Mas porque o fruto da provação confirmado é a fé genuína. Ela não é imaginária. Ela é operante, ela é verdadeira. Então a Bíblia me diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria. Cristãos fiéis, por vezes, não compreendem que as provações, que as lutas, que os problemas que enfrentam, eles corroboram para o bem deles. Alguns até mesmo acham que como é que pode um Deus amoroso, um Deus gracioso, permitir que isso aconteça comigo? É graça. Como é que pode um Deus glorioso, Salvador, permitir que os seus filhos sejam atordoados, abalados, e até mesmo sofram problemas nessa vida? Alguns acham mesmo que Deus tem tons de crueldade por agir dessa forma. Mas assim pensam por não construir bem uma fé saudável, por não construir bem o entendimento bíblico. Por quê? Porque nós temos a ideia errada de que tudo que traz algum tipo de alegria e prazer, eu devo buscar. Eu devo ir atrás, eu devo correr atrás de bênção. Eu vou para a igreja, fazer o quê? Vou buscar minha bênção. Eu vou para o culto buscar o quê? O que Deus tem a dar para mim. Culto não é receber, culto é dar. Culto é oferecer. Culto é sacrifício. É o que nós estamos fazendo aqui. Oferecendo a Deus um culto bíblico. Os louvores que foram entoados aqui não são para a igreja, são para o Senhor. As orações que são dirigidas aqui não é para inflar o nosso ego, é para a glória de Deus. As ofertas são para o mantimento da igreja, é para a glória de Deus. A palavra que é dirigida exorta a igreja, mas redunda em glória para Deus. Então, às vezes, o crente sai pela porta e diz: poxa, Deus não falou comigo, o culto foi... Já ouvi muitos jovens adolescentes, é claro, não aqui da EBS, que são santos imaculados, né? Os que eram da IBP, de Panatis também, mas às vezes na caminhada ouve, né? Poxa, o culto foi morgado, o culto foi chato, né? Eu já lido com um jovem adolescente, poxa, o culto... Não, Deus falou. A Escritura foi lida, a palavra foi aberta. Talvez você, ao sair daqui, diga: não, Deus não falou comigo. Falou, você que não quis ouvir. Você que não deu ouvidos à voz do Senhor. E digo mais, aprendi isso com o irmão Paulo. Estudou comigo no seminário. Em todo culto há decisões. Pelo menos duas. Ou você decide acatar o que Deus diz na sua palavra, ou decide não acatar e permanecer do jeito que está. É uma decisão e escolha sua. Mas, mais uma vez, o escritor aos Hebreus vai dizer: quando ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Por isso, queridos, que nós temos essa ideia errada. Olha, tudo que me traz prazer, que é bom, que é agradável, eu preciso trazer para mim. O que não é agradável, o que me traz dor, eu preciso evitar. Tiago começa justamente com esse desafio. Ou seja, ter uma atitude totalmente diferente com relação aos nossos problemas. E a atitude diferente deve ser enfrentá-las mediante a graça do Senhor e enfrentá-las de cabeça erguida, sabendo que nós teremos que enfrentar diversas provações. Ou seja, o pior é que Tiago vai dizer que não devemos considerar apenas um motivo de alegria, mas de grande alegria. Não é só uma coisa alegre, é de grande alegria, e não apenas algumas provações. Quero que você olhe para o texto, ele vai dizer muitas, várias provações. Não é um aqui, um hoje, outra mês que vem, é todo dia, são várias. Alguns até vão argumentar aqui que o fato de sermos perseguidos por causa do Evangelho lembra que as palavras de Jesus no Sermão do Monte, né? Mais uma vez, Tiago bebendo do Senhor Jesus. Essa provação, ou essas provações, queridos, elas têm muito mais abrangentes do que a gente pensa. O teor delas, o conteúdo delas vai muito além apenas do que perseguição. Elas incluem questões espirituais.
Elas incluem questões de sabedoria, questões econômicas, ele vai tratar sobre isso com a igreja, questões morais, questões de tentação. Então, ele tem no seu arcabouço todo tipo de provação. E quando a Bíblia diz, quando passardes por qualquer tipo de provação, é qualquer tipo mesmo. Não ache que o seu problema é minúsculo, que você não precisa pedir oração. Às vezes o crente ele se minimiza, não vou pedir oração por isso não, que esse meu problema ele é muito besta, ele é muito tolo. Não, é o seu problema, é a sua dificuldade. De certa forma, valorize e entregue isso ao Senhor. Mas é claro, porque a provação não é sem razão na nossa vida, como tudo não é, tudo tem um propósito. E esse propósito traz para nós benefícios. Preste atenção aqui. As dificuldades, as provações, elas trazem benefícios. Como eu digo, elas são pedagógicas. Então a luta, a dificuldade, ela vai lhe ensinar alguma coisa. A problemática vai lhe ensinar alguma coisa. A dificuldade no relacionamento, se enxergada aos olhos bíblicos, ela vai trazer algo benéfico. A dificuldade com relação à criação dos filhos na igreja, e se nós considerarmos essa provação como sendo algo benéfico e que traz para mim algo que vai permanecer, eu primeiro preciso considerar algumas coisas. O que é que ela vai gerar em nós? Primeiro, ela gera perseverança, ela gera constância. É um termozinho, mais uma vez, no grego que ele usa aqui, hupomenem. O que é isso? Que perseverança é essa? Ela é a perseverança, é a virtude que produz aflição aguentada, suportada. Ou seja, é em meio à dificuldade que você suporta, que você aguenta. Por isso que o versículo 3 vai dizer, eu quero que você olhe para a sua Bíblia, ele vai dizer o seguinte: pois sabem que, quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Minha gente, às vezes, mesmo que a porta esteja escancarada, a porta do escape, a porta de investimento, de bênção, às vezes a gente não valoriza o que tem no porvir, né? Hoje minha esposa foi ao supermercado, ela passou umas 3 horas na fila. Na fila. Se imagine no contexto, seja do atacadão, do açaí, de uma fila de banco, sei lá, qualquer fila. Você olha aquela situação, você já pensa, é uma coisa terrível. Você ficar 2, 3 horas numa fila. Mas se você ficasse nessa mesma fila, 2, 3 horas, lá no açaí, no atacadão, 20 carrinhos assim na sua frente, abarrotado, e você lá diz, não, eu vou ficar aqui, porque eu sei que no final eu vou ganhar um prêmio. Imagina lá, o prêmio fosse, sei lá, uma compra de R$1.000 todo mês por 10 anos. Bênção, hein, Jefferson? Bênção, né? Você não ficaria nessa fila de uma forma diferente? Você não ficaria nessa fila de forma radiante? Meu irmão, eu vou ter uma compra de 1.000 conto por 10 anos na vida, eu ficaria nessa fila um ano inteiro. Eu suportaria essa fila com alegria, com júbilo, eu ficaria horas. Qualquer uma dessas condições já mudaria o semblante. Então, por que a gente não tem essa mesma atitude nos outros intempéries da vida? Por que nós não temos a alegria? Por que nós não exercitamos o processo de gozo, de satisfação no Senhor em meio ao propósito, em meio à provação? Porque nós temos a tendência de querer aproximar aquilo que me traz felicidade e de rejeitar aquilo que é provação, que é difícil. A Bíblia traz para nós um estilo diferente de vida, porque traz o contexto de que eu preciso depender do Senhor, que eu não dependo das minhas forças, eu dependo de Deus, que a graça salvadora vem somente dele, o resultado final é o mesmo, a glória de Deus, o louvor a Deus, e Deus deseja com essa provação produzir em nós perseverança. Pois, é óbvio, primeiro nós temos a própria garantia de que nós não só passaremos pelo teste, mas que algo de bom ficará desse teste. Pare e reflita aí com você agora. Você que está em casa também assistindo. Pense aí, talvez, a maior dificuldade que você já passou na sua vida até hoje, ou que está passando.
problema que você não sabe nem como resolver, ou que já passou e você não sabia nem o que fazer. Depois de todo o processo, algo de bom fica. Depois de passar todas essas coisas, você vai dizer: o Senhor foi bom comigo. Deus me ajudou no processo. Deus me sustentou quando eu não sabia o que fazer. Deus me deu força, Deus me deu sabedoria. Por quê? Porque perseverou. Porque encontrou felicidade em meio à luta. Porque encontrou saída, não pelas nossas próprias mãos, mas porque Deus nos ajudou, porque Deus te ajudou. Agora, minha gente, preste atenção. É importante também ressaltar que o teste da fé, ele só se mostra eficaz. Essa fé, quando é provada, essa fé, quando essa perseverança cresce, ela só se mostra eficaz quando, no meio da provação, ela traz alegria. Se em meio à luta, dificuldade, a sua atitude for de murmuração, de lamento, de rancor, de ira, de mau humor, de medo, de falta de fé, o processo ele é inverso. O processo ele é tão inverso que eu separei um texto para mostrar para os irmãos. Não precisa abrir, que eu vou ler para vocês. Quero mostrar o que foi que aconteceu quando uma turma de judeus começou a reclamar. Quando você lê Números 13, 14, 15, eu vou contextualizar os irmãos. Números 13, Moisés dá uma ordem para o povo: olha, a gente está aqui à beira de uma terra prometida, abençoada, vou enviar aqui alguns espias, alguma pessoa, para fazer uma revista lá na terra, ver se é boa, ver se dá para a gente morar, ver o que é bom, e vocês vão trazer um relato para mim. Aí, ele escolhe algumas pessoas das tribos, eles vão, o que eles encontram lá? Uma terra extremamente fértil, uma terra abençoadora. Porém, naquela terra também haviam nações que não pertenciam ao povo de Deus, alguns até gigantes, como o contexto vai dizer. E aí trouxeram um relato para Moisés: olha, terra é boa, mana leite e mel, é produtiva, é abençoadora, porém tem um povo lá que a gente não vai conseguir vencer eles. O povo é forte, o povo é destemido, o povo é isso, o povo é aquilo. Desse moído dos que foram, só se salvou 2, que disse: não, a gente vai na força do Senhor, a gente vai na dependência de Deus e nós vamos morar na terra. A gente conquista a terra. Só que o povo se revolta, e é aqui onde está o erro de muitos crentes, que ao passar pela dificuldade, pela provação, pela luta, ele murmura, ele se ira com Deus, ele acusa o próprio Deus às vezes, sabe? Aí no capítulo 14, o povo se revolta. Aí, ouça bem o que é que Deus vai dizer. Preste atenção. Números 14. Naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e Arão, e toda a comunidade disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto. Por que o Senhor está fazendo isso conosco? Por que o Senhor nos trouxe para essa terra? O povo estava reclamando, era escravo, Deus libertou, o povo fez o quê? Reclamou, murmurou. Aí Deus disse: vai ter castigo. Murmurou. Versículo 22, disse mais o Senhor a Moisés e Arão: até quando essa comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Diga-lhes: juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei tudo que vocês pedirem. Cairão neste deserto os cadáveres de vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no deserto e se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra com mão levantada, juro pelo meu nome, exceto Josué e Calebe. Tiago está dizendo: ao passar pela provação, agradeça, louve, entenda o processo. E Deus disse: murmurou, pois vocês vão cair durinho aqui, e ninguém vai entrar. Aquela geração que nasceu no deserto, que saiu, melhor dizendo, nenhum deles entrou. Deus disse: só vai entrar 2, porque deram um crédito quando foram olhar a terra, acreditaram na possibilidade, por fé,
de que Deus é um Deus que abençoa. Meu irmão, em nome de Cristo Jesus, não desacredite daquilo que Deus diz na sua palavra. Ele é fiel para cumprir, mas tudo tem um tempo e um propósito. Tudo tem um dia certo. Segundo, quanto à perseverança completa a sua ação, ela produz uma coisa que nós precisamos: maturidade. As igrejas estão abarrotadas de cristãos, crianças, neófitos, bebês na fé, que vem um tantinho assim de provação e já perde a fé, já se desvia, já faz birra, já faz biquinho, ou seja, não está preparado para enfrentar as dificuldades e os intempéries da vida. Agora preste atenção, Jesus também falou, Mateus 5,48, sejam perfeitos. Vai usar a mesma palavra, Tiago usou a mesma palavra, teloeio, eu acho que é assim que se pronuncia, teloeio, ou seja, perfeição, como o Pai Celestial de vocês é perfeito. Paulo também entendeu que o alvo do seu ministério como um todo seria desenvolver homens perfeitos, homens no contexto de família de Deus, entendam, amém? O propósito de Deus é que cada um aqui, os irmãos que estão assistindo, sejam achados perfeitos. Pastor, isso é possível? A Bíblia vai dizer, nós o proclamamos a Cristo, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito, teleios, em Cristo, Colossenses 1:28. Ou seja, Paulo reconheceu que não era apenas as provações, mas estava atrelado ao ensino bíblico, ao estudo das Escrituras, porque os intempérios, eles vão chegar na nossa vida. Se você não souber o que Deus diz na sua palavra, o vento vai dar, ele vai derrubar você. Quer que a palavra de Deus quer criar em nós raízes firmes, quer criar em nós gordura, não essa do bucho do pastor Daniel, inclusive a camisa está até apertada, né? Hoje a esposa teve quase uma crise ao sair de casa, de riso, né, na verdade, dizendo que o pastor estava estilo Agostinho Carrara. Aí eu confirmei, porque eu saí aqui, os irmãos disseram, pastor terno azul, não sei o quê. Estilo Agostinho Carrara, né? Não sei. Mas é isso que a palavra de Deus quer produzir em nós. É necessário que a fé cresça, que produza perseverança, e quando ela estiver plenamente desenvolvida, ela produza em nós maturidade espiritual. Deus quer filhos maduros na fé. Deus quer pessoas robustas na fé. Por isso que às vezes a pessoa passa por um problema e diz, Deus me dá graça. Deus diz, você quer graça, então toma problema. Deus me ajuda, então toma dificuldade. Para lhe ajudar, para você crescer na fé, você tem que... É igual na academia, você só vai desenvolver os seus músculos se você fizer um exercício de hipertrofia. Então vamos hipertrofiar essa fé. Vamos tornar essa nossa fé mais robusta. Vamos tornar essa fé uma fé que não vacila. E da mesma forma, minha gente, a falta de maturidade para um cristão, ela é contrária ao processo natural da sua existência, de aperfeiçoamento. O propósito maior de Deus para nós é que sejamos pessoas aperfeiçoadas, que possamos atingir a maturidade do Filho de Deus. Ou seja, a falta dessa maturidade está indo no contrafluxo do que é o cristianismo normal. Versículo 3. Pois sabem que, quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E aqui eu digo para você, não perca essa oportunidade. Deus tem dado para nós diariamente a oportunidade de crescer em perseverança e em fé. Se você souber aproveitar os intempérios e as dificuldades da vida. Deus não tenta ninguém. O próprio Tiago vai dizer isso mais na frente. Ele mesmo não é tentado. As provações Ele nos dá, conhece nossa estrutura, sabe o seu nome, sabe até onde você pode aguentar. E não se preocupe. Quando a gente não aguentar mais, a graça do Senhor nos sustentará. Quando você não suportar mais a dificuldade,
as provações, não se preocupe, nós temos um Deus que já pagou o preço por nós na cruz do Calvário. Esse preço foi pago para que hoje a gente pudesse desfrutar dessa graça. Sabe, minha gente, tem lutas na vida da gente que às vezes a gente pensa que não vai passar. Tem problemas que a gente enfrenta na vida, e eu já estou encerrando, que a gente pensa que vai durar para sempre. Relacionado às vezes à igreja, a relacionamento. Deixa eu contar um breve testemunho que eu encerro a minha palavra. Nós passamos nessa vida por muitas provações. Eu e minha esposa, a gente vem passando por uma provação desde 2015. Preste bem atenção aqui para mim. Testemunho bem rapidinho, tá? De acordo com a medicina, eu e ela não podemos gerar filhos. Vivemos todo um processo. Os irmãos que são minhas ovelhas, que conhecem a nossa história, sabem do que eu estou falando. Alguns mais íntimos sabem do que eu estou falando. É muito difícil você querer ser pai e não poder. Por isso, você que já é pai, ame seu filho com todo o seu coração. Ame seu filho com todas as suas forças. Pois foi assim que Deus também nos amou. E aí entramos num processo de adoção. Fizemos o curso da vara da infância, 2020, no meio da pandemia. Estamos habilitados para ser pais. Quarta-feira passada, eu acho, dia 30, a gente recebeu a ligação mais importante da nossa história. Era da vara da infância. Dizendo, olha, nós tem 2 crianças aqui com o perfil de vocês. Vocês querem conhecer? E vem aquele medo, aquela insegurança, passa um filme na sua cabeça. Mas lembra que toda aprovação ela tem uma razão? A razão era que Deus ouviu nossas orações. Domingo passado nós fomos conhecer nossos filhos. Uma menina de 4 anos chamada Celiane e um menino de 13 anos chamado Lionel. Passaram um dia com a gente ontem e eu digo para os irmãos, nós ainda estamos num período de adaptação, de conhecer um ao outro. Mas veio uma criança dentro de casa dizendo, pai... Irmão Jefferson hoje fez uma pergunta na sala dos jovens. Perguntou, pastor, o senhor é pai? Eu nunca tive tanto orgulho na vida em dizer, eu sou pai. Eu sou pai de uma menina de 4 anos, eu sou pai de um menino de 13 anos. Minha esposa é mãe. E as provações, ela tem um prazo, minha gente. Ela tem começo, meio e fim. Não murmure. Não perca a fé, não desista de orar, não reclame. Saiba agradecer enquanto você estiver na provação. Deus quer encontrar seus filhos com uma fé robusta. Me perdoe eu me emocionar. Não tem como eu falar que agora eu sou pai e não me emocionar. E amanhã eles vão assistir o jogo mais uma vez com a gente. Daqui a pouco vocês vão ver eles correndo por aqui. E o pastor descabelado, acho que eu vou ficar igual o pastor Liado, vou começar a perder os cabelos. E se o pastor estiver ouvindo aqui depois, pastor, o senhor é bonito, viu? Não se preocupe não. Mas, se for por causa disso, eu quero perder os cabelos. Se for esse o aperreio, eu quero. E glória a Deus por isso, minha gente. Não murmure na provação. Saiba que Deus quer produzir no seu povo fé. É isso que eu quero que você, ao sair daquela porta, você entenda. Eu tenho dificuldade, seja ela qual for. Eu tenho um problema, seja ele qual for. Deus quer produzir em você fé. Deus quer produzir em nós fé. Vamos orar? Feche seus olhos. Deus, eu quero te louvar, te agradecer, Pai, pela tua palavra que foi lida. Que ela encontre, ó Deus, morada na nossa mente, no nosso coração. E assim como o próprio Tiago diz, ó Deus, que
que não fique apenas no conhecimento, que haja prática, que haja devoção, que haja amor pela Tua palavra, ó Deus. Ajuda-nos a ter uma fé robusta, uma fé que não vacila, e que em meio às provações, ó Deus, a gente possa louvar o Teu nome. Se tiver tudo bem, nós vamos louvar o Teu nome. Se tiver tudo mal, nós vamos continuar louvando o Teu nome, porque esse é o papel da igreja, essa é uma característica distintiva do Teu povo, Senhor. Nós sabemos em quem confiar, e nós confiamos no Deus vivo e todo-poderoso. Muito obrigado, Deus, por essa noite. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos foram abençoados essa noite? Amém, né? Deus falou também muito no meu coração, eu tenho certeza que falou no coração dos irmãos. E que gostaria de lembrar para os irmãos das nossas atividades essa semana, né? Temos culto de oração na quarta-feira, 19h30. O pastor tem nos falado, pregado acerca de encontros com Jesus. Pessoas que se encontraram com Jesus tiveram suas vidas transformadas. Tem sido uma bênção, né? E convido para que você faça um esforço para que possa estar conosco na quarta-feira também. E no próximo domingo, escola bíblica, às 17h, culto às 18h30. Queremos ver os irmãos novamente aqui conosco, certo? Peço aos irmãos que coloquem de pé, nós vamos orar nesse momento, encerrando o culto dessa noite. Aproveite esses minutos após o final do culto para conversar com os irmãos, para ter um momento de confraternização, né? É um momento que nós temos para ver alguns irmãos que ao longo da semana nós não temos outra oportunidade. Então oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai amado, por mais uma vez estarmos em Tua presença.